Ramon Sosa perto do Palmeiras. Vídeo de hoje do canal do Nicola esclarece essa história importante que vem de um outro clube interessado no atacante paraguaio. E um atacante cujo apelido é Dudu está se tornando a grande promessa das categorias de base do Palmeiras, observado por vários clubes grandes do exterior. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes sobre essa história e fala também as últimas no mercado, bastidores, finanças e a chegada de Carlo Ancelotti ao Rio de Janeiro. Nessa segunda, ele será apresentado como novo treinador da seleção. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero contar uma curiosidade sobre o Campeonato Brasileiro. 9 dos 25 pênaltis batidos até aqui não entraram. Edição atual de muitos pênaltis desperdiçados. O campeão dos pênaltis perdidos é o Palmeiras. No Brasileirão foram 2, na temporada 4 penalidades máximas não entraram. Hora de falar sobre Carlo Ancelotti. O técnico italiano da seleção brasileira desembarcou na noite desse domingo no Rio de Janeiro e foi recebido com festa, tanto no aeroporto quanto no hotel onde vai ficar até que encontre uma casa. Nessa segunda-feira, dia especial de apresentação de Carlo Ancelotti como técnico da seleção e também de convocação da seleção brasileira. Ele deve anunciar entre 23 e 25 nomes para os confrontos das eliminatórias contra Equador e Paraguai. Jogo contra o Equador fora de casa, contra o Paraguai na Neoquímica Arena. Neymar e Casemiro certamente estarão na lista. A pergunta que eu quero deixar para você é: você imagina surpresas nessa relação de convocados do treinador italiano, que conhece muito os brasileiros que atuam na Europa, mas bem poucos brasileiros que jogam por aqui? Só para completar outra curiosidade, Samir Schaud foi eleito presidente da CBF na tarde desse domingo. Eleição que ocorreu ao longo do dia. Ele foi eleito para 4 anos de mandato e teve o apoio de 26 federações, além de 20 clubes. Já os outros clubes que não votaram nele também não compareceram à sede da CBF como um boicote ao presidente escolhido pelas federações. Em seu discurso de posse, o Samir Schaud prometeu mudanças no calendário. Dá uma olhada na declaração, abre aspas: assumo o compromisso de reorganizar os estaduais para um calendário de no máximo 11 datas. Hora de falar sobre a primeira convocação de Carlo Ancelotti na seleção brasileira e a grande novidade foi a ausência de Neymar. Carlo Ancelotti fez o anúncio dos 23 convocados e logo depois explicou que entrou em contato com o Neymar pela manhã, justificando para o próprio jogador a decisão de não chamá-lo para as partidas contra Equador e Paraguai. Separei o trecho em que o Ancelotti fala sobre o assunto diante da imprensa, abre aspas: nessa convocação tentei selecionar jogadores que estão bem. O Neymar estava com uma lesão há pouco e começou a jogar agora. Ele é muito importante, sempre foi e sempre vai ser. Todos temos o objetivo de ter o Neymar pronto para a Copa do Mundo. Ou seja, o Ancelotti não abre mão do talento do jogador do Santos, mas entende que nesse momento, voltando de contusão, não seria tão apropriado convocá-lo. Eu, se fosse o Ancelotti, teria chamado, mas não vejo problema nenhum na ausência do atleta santista. Importante contar que o Rodrigo também não foi convocado. E aí a questão envolve um desgaste físico e mental. Rodrigo, que terminou a temporada no Real Madrid em baixa, algumas partidas nem sequer sendo utilizado. Chama atenção também para a presença maciça de jogadores do Flamengo. Foram 5 convocados do rubro-negro: Danilo, Alexandro, Wesley, Léo Ortiz e Gerson. O Estevão foi representante do Palmeiras, enquanto o Hugo Souza foi chamado no Corinthians. E o Corinthians divulgou a imagem a cena do Hugo recebendo a notícia, os jogadores do Corinthians num aeroporto esperando para embarcar, e aí o Hugo com o celular na mão assistindo a convocação, vários jogadores em volta dele. Quando o Hugo tem um nome revelado, ele começa a pular ao lado dos jogadores do Corinthians numa grande festa. Mereceu, tá jogando demais o goleiro corintiano. Para falar sobre o Palmeiras e a chance de Ramon Sosa, atacante paraguaio de 24 anos de idade, virar reforço alviverde nos próximos dias. Na madrugada de domingo para segunda, recebi a informação de um dirigente de um clube rival de que o Ramon Sosa já é jogador palmeirense. Pedi mais detalhes e a pessoa disse que a única coisa que podia afirmar é que esse clube tentou a contratação do Ramon Sosa junto ao Nottingham Forest e ouviu do clube inglês que já há um acordo com o Palmeiras. Perguntei se eu poderia identificar
Essa fonte que me passou a informação, ela pediu off, ou seja, pediu para não ser identificada, até porque não gostaria que soubessem que a informação partiu desse clube rival do Verdão. Antes de gravar o vídeo, ainda fui confirmar a notícia com o Palmeiras, que preferiu não se manifestar, afirmando que está muito focado na reta final do Campeonato Brasileiro e na preparação para o Super Mundial de Clubes. Só para explicar quem é Ramon Sosa, atacante que surge no seu país, faz muito sucesso no Olímpia e depois se muda para a Argentina. Foram 2 clubes por lá. O clube onde ele mais se destacou foi o Talleres. Importante lembrar que quando fazia sucesso no Talleres, ele chegou a receber a proposta oficial do Palmeiras, mas acabou fechando com o Nottingham Forest numa proposta de 12 milhões de euros. Esse negócio aconteceu em agosto do ano passado. A ida do Ramon Sosa à Inglaterra não surtiu efeito. Foram 23 jogos, 3 gols e 1 assistência, mas ele teve poucos minutos, jogou muito mais como reserva do que como titular e termina a temporada indo para o banco de reservas e sem sair do banco nas últimas 3 partidas do Nottingham Forest. O Vasco chegou a tentar a contratação do Ramon Sosa por empréstimo no início desse ano. Na oportunidade, o empresário disse que ele preferiria continuar na Inglaterra. 6 meses depois, com menos oportunidades, parece ser verdade que o Ramon Sosa já cogita voltar ao Brasil. Repito, Palmeiras não confirma um acordo com o Nottingham Forest, mas esse dirigente tinha um clube brasileiro, rival do Palmeiras, que tentou a contratação do atleta e que tem boa relação com o Nottingham Forest, assegura que o acordo está fechado com o Verdão. Aguardemos cenas dos próximos capítulos, prometo voltar assim que tiver qualquer novidade para contar para você sobre o caso, beleza? Quer saber se é verdade que vai ter uma reunião no Palmeiras essa semana e que o Abel vai ou não renovar? O Abel tem... O Palmeiras gostaria de renovar o contrato do Abel antes do Super Mundial, mas a verdade é que não vai ter... dificilmente vai haver uma renovação de contrato antes da disputa do Super Mundial. Para o Abel não é interessante renovar antes, né? Vai que ele faz uma baita campanha, arrebenta por lá e chama a atenção de algum gigante do futebol europeu, e nesse caso ele estaria preso. Faz uma pergunta importante. Ramon Sosa fechou com o Palmeiras? Deixa eu explicar em detalhes essa história, que eu contei pela manhã com exclusividade. Ramon Sosa é um atacante paraguaio de 25 anos de idade que está na mira do Palmeiras desde o ano passado. Mas o Palmeiras acabou perdendo esse jogador que era do Talleres para o Nottingham Forest. Pois bem, temporada dele no futebol europeu não funcionou. Logo nos primeiros 6 meses já dava para perceber que a coisa tinha dado uma encrespada. O Vasco chegou a tentar a contratação por empréstimo dele e ele disse que insistiria na Europa. Mas passou o tempo e a coisa continuou ruim para o Ramon Sosa, e ele inclusive termina a temporada não tendo saído do banco de reservas nos 3 últimos jogos, tá? Então, para vocês entenderem os próximos passos. Contar o bastidor. Ontem à noite, um dirigente de um clube grande do país, um presidente de clube, vamos especificar, eu só não vou poder dizer o nome desse presidente nem o clube porque ele pediu anonimato. Ele me procurou para falar... Nicola, eu vou até ler a expressão, que eu acho que fica até mais fácil de vocês tirarem as próprias expressões. A pessoa escreveu o seguinte, Ramon Sosa do Forest acertou com o Palmeiras. Ramon Sosa do Forest acertou com o Palmeiras. Falei, me explica em detalhes essa história. Não posso te dar muito detalhe, a gente tentou e fomos avisados pelo Forest que ele tem conversa avançada, está praticamente fechado com o Palmeiras. E aí a pessoa deixou claro, Nicola, não quero que você publique o meu nome, nem o nome do time. Falei, beleza, tá bom. Aí o que eu fiz? No vídeo de hoje cedo estava explicando que um clube grande da Série A entrou em contato com o Forest para entender as condições, para eventualmente apresentar uma proposta, e foi avisado pelo pessoal do Nottingham Forest de que o acordo com o Palmeiras está praticamente sacramentado, tá? Entrei em contato com o pessoal do Palmeiras, que não confirmou nem desmentiu. Ao longo do dia, o pessoal da ESPN, não sei se mais alguém também deu a informação de que a notícia confere, de que as negociações estão em andamento, e de que existe a possibilidade de o Ramon Sosa virar reforço já para o Super Mundial, até porque o campeonato na Inglaterra já terminou. Família, então tá aí, ficamos com aquele giro de notícias maroto, importante demais para você ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube do Brasil. Claro que a gente tá falando de quem? Estamos falando do Palmeiras, do Verdão. Se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de dar aquele like, inscreva-se no canal, ativa também o sino das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube do Brasil. A gente vai ficando por aqui, um grande abraço no seu coração, segue para mais. Até o próximo vídeo, vamos que vamos com tudo, vamos para cima.